Lucas 13:1. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Amém. Pai, estamos diante da Tua palavra, da Tua verdade. Lembramos, ó Deus, da nossa necessidade espiritual de recebermos mais do Senhor. Lembramos, ó Deus, dos nossos pecados que cometemos contra Ti e que se avolumam dia após dia. Pedimos a graça do arrependimento nesta manhã. Lembramos das pessoas que estão sofrendo no Rio Grande do Sul. Lembramos do nosso estado vizinho, Senhor. Ah, Senhor Jesus, tanta dor, tanto sofrimento que nós não conseguimos nem imaginar, Senhor. Oramos pelas famílias enlutadas, oramos, ó Deus, por aqueles que, ó Deus, perderam o contato dos seus familiares, oramos por aqueles que perderam todos os seus bens, oramos pela economia daquele estado, oramos, ó Deus, pelas lideranças políticas daquele estado, para que o Senhor o abençoe, dê sabedoria, dê temor de Ti, reverência do Teu nome. Oramos pela nossa nação, Senhor. Pedimos a graça do arrependimento no nosso país. Oramos por aqueles que estão trabalhando neste momento como voluntários, ó Deus, para ajudar a amenizar o sofrimento do povo, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Oramos por nós. Oramos para que a gente possa, Senhor, sermos sensibilizados com as tragédias. Oramos para que nós possamos, ó Deus, termos o nosso coração quebrantado diante de Ti, Senhor. Dá-nos um coração quebrantado. É a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Perplexidade é a palavra que define, talvez, os nossos corações, ao observarmos tragédias, sofrimentos, dores, angústias, como esta que ocorreu no Rio Grande do Sul, que está ocorrendo. Próxima semana será uma semana de dor para os moradores do sul do Rio Grande do Sul. Essa água que está sobre Porto Alegre vai descer para Rio Grande, Pelotas. Obrigado. Perplexidade é o sentimento diante das nossas próprias tragédias também. Nossa igreja tem sido visitada com a dor. E no tempo de Jesus, as pessoas também se sentiam assim, perplexas. Elas também faziam perguntas. E geralmente há dois tipos de perguntas quando nós nos deparamos com isto. A primeira delas, onde está Deus? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Foi a pergunta que a minha filha fez na sala de casa esses dias para minha esposa.
Mas Deus não é amor, mãe. Uma criança de 8 anos. Por que Ele permite que isso aconteça? A segunda pergunta é, talvez, nós não falamos isso abertamente, mas isso está arraigado dentro de nós. Essas pessoas que estão sendo vitimizadas, elas são pecadoras, e há um juízo de Deus sobre elas. Elas estão sendo alcançadas pela justiça de Deus. O texto que nós lemos fala de um grupo de pessoas que procuraram Jesus para relatar uma tragédia que aconteceu em Jerusalém, provavelmente nos dias de Jesus. E essa tragédia foi provocada por Pôncio Pilatos, aquele mesmo que julgou Jesus. Ele era governador da Judéia e foi governador da Judéia até o ano 37 da nossa era. Portanto, 4 anos depois da crucificação de Jesus. E ele era um homem cruel. Os biógrafos dizem que ele talvez odiava morar em Jerusalém, governar os judeus. E ele tratou os judeus com mãos de ferro. De tal forma que os romanos, o imperador de Roma, removeu ele do cargo de governador por causa dos seus métodos cruéis de tratar os judeus. E vocês sabem que os imperadores romanos não eram homens sensíveis. Um grupo de peregrinos da Galileia subiu para Jerusalém para apresentar culto ao Senhor. E lá no templo, no lugar sagrado, Pilatos misturou o sangue destas pessoas com o sangue do sacrifício dos animais. E fez um movimento só entre o sangue dos animais e o sangue dos peregrinos galileus. Portanto, ele tratou os galileus como animais de sacrifício. E isto não espanta, porque Pilatos era assim. As pessoas levaram essa notícia para Jesus. E nesta manhã você é convidado também a trazer os teus questionamentos ao Senhor Jesus. Nesta manhã você também deve trazer as tuas dúvidas. Por que isso aconteceu com o povo do Rio Grande do Sul? Por que você está sofrendo? Por que você está desempregado? Por que a tragédia também assolou você, a sua família, ou alguém que você conhece? Você deve trazer esses questionamentos ao Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é maravilhoso conselheiro. Você não deve deixar de fora nenhuma dúvida, nenhum drama, nenhuma perplexidade ou indignação ou curiosidade fora do radar e da observação do Senhor Jesus Cristo. Ele vai explicar para você o que você precisa entender no momento. Ele não deixará você sem explicações. Agora, ele nos explica, ele nos fala de acordo com aquilo que nós podemos entender. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, versículo 12, Paulo diz o seguinte: porque agora nós vemos como num espelho, de forma obscura, mas depois nós veremos face a face. Agora o meu e o seu conhecimento é incompleto, mas depois conhecerei, como eu também sou conhecido. Diante de Jesus Cristo, você tem a certeza de ter respostas aqui, mesmo que não sejam respostas completas.
Mas naquele dia nos céus, nós teremos o conhecimento de tudo. Porque, sobretudo, o céu não é um lugar de perplexidades. O céu é um lugar onde nós saberemos de tudo. Agora eu vejo em partes. Mas um dia verei tudo. Assim como eu sou conhecido de mim mesmo, também conhecerei. Que promessa gloriosa! Lá nos céus, o Senhor Jesus Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá no céu nós veremos o todo. Por que os dramas aconteceram? Por que tudo isto ocorreu? Por que nós sofremos? Por que derramamos lágrimas? Lá no céu. Agora, Jesus não se esquivou do tema diante da abordagem que fizeram a ele. Eu acho engraçado que Jesus não tenta dar explicações para o sofrimento. Do porquê Pilatos foi tão cruel com um número tão elevado de devotos galileus que estavam prestando culto a Deus no templo. Eu acho que é isso que pega a gente. Nós queremos saber o porquê. Jesus não se esquiva da resposta. E também não dá respostas superficiais, dizendo, olha, a vida é assim. Nós vamos sofrer mesmo, nós vamos morrer. Olha, não importa o jeito que você morra, mas um dia você vai morrer também. Ele não diz que isto ocorreu porque Israel era um país dominado por forças estrangeiras. Ele não discorreu sobre a teoria da sobrevivência dos mais fortes diante dos mais fracos. Ele não fala também sobre uma doutrina terrível, a doutrina do karma. De que essas pessoas estão sofrendo aqui, porque porventura eles poderiam ter sido pessoas cruéis em outras vidas. Doutrina terrível. Você imagina falar para uma criança cega, paraplégica, que ela está vivendo desse jeito, porque porventura ela teve outra vida no passado, e que ela foi cruel na outra vida, e agora ela está pagando. Queridos, isso é terrível. Jesus levou a sério a indagação das pessoas. Agora, ele leva a sério respondendo do seu jeito. Limpando os escombros das sujeiras de teologias humanas que tentam responder o drama do sofrimento humano. E ele faz isto de 3 formas. Fazendo uma pergunta para aquelas pessoas. Dando ele mesmo a resposta da pergunta retórica que ele faz. E fazendo uma aplicação sobre o todo. E é sobre isso que eu vou falar com vocês nesta manhã. Em primeiro lugar, a pergunta de Jesus. Versículo 2 e o versículo 4. Eu pedi muita ajuda ao Espírito Santo, porque não é fácil falar sobre isso. Mas eu não posso me esquivar. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus, que os gaúchos, que os judeus que foram atacados cruelmente pelos terroristas do Hamas, aquelas pessoas que estão sofrendo à sua volta, vocês pensam que eles eram mais pecadores do que todos os outros habitantes da face da terra, porque eles experimentaram uma tragédia nas suas vidas? Esta é a pergunta que o Senhor Jesus faz. E eu vou dizer para vocês, é uma pergunta pertinente demais.
Por quê? Porque dentro do coração dos judeus e dentro dos nossos próprios corações, a teologia natural é aquela que acredita que Deus recompensa pessoas boas e não alivia para as pessoas más. Esta é a teologia natural que existe. Deus recompensa pessoas boas, Deus manda para o inferno de uma maneira cruel as pessoas más. Nós crescemos com isto. Isso está arraigado dentro do nosso mais profundo ser. Deus abençoa quem trabalha duro, quem se esforça, quem leva uma vida correta. E Deus é simplesmente implacável com as pessoas más. Vocês querem ver? Abre a Bíblia de vocês, por gentileza. Em Jó, capítulo de número 4, versículo de número 7. O livro de Jó foi escrito para refutar essa teoria. Pense bem. Esse é o amigo do Jó falando com ele diante da miséria dele. É como se nós saíssemos daqui e fôssemos lá no Rio Grande do Sul e olhássemos uma família que perdeu tudo, que perdeu parentes, perdeu amigo, perdeu casa, perdeu tudo. E nós sentássemos ao lado dessa pessoa e disséssemos para ela assim, ó: pense bem. Você está sofrendo aí. Será que algum inocente já chegou a perecer? Você imagina, irmãos? Um dos momentos mais tristes da minha vida foi fazer um velório no Mato Grosso do Sul de uma família inteira que sofreu um desastre automobilístico. Morreu a família inteira dentro do carro, inclusive crianças pequenas, e estava lá na sala. Eles me convidaram, eles não eram da igreja, mas me convidaram para pregar nesse velório. Um monte de caixão de criança. E no velório do lado, o motoqueiro que foi o causador do acidente, e na outra sala, o caminhoneiro de um bitrem cheio de boi, que na hora do impacto, como é que é? O guidão do caminhão bateu na barriga dele, ele socorreu as vítimas, mas horas depois morreu por uma hemorragia interna. E eu fui lá, queridos. Acabou o culto, um dos familiares falou isso aqui: Deus fez isso porque fez isso. Teologia natural. A teologia natural é a teologia do preto com branco. Para que cause efeito. Mas não é teologia bíblica, não é teologia evangélica, nada tem a ver com a cruz de Cristo. Eu chamei esse rapaz do lado e disse para ele, ele quase me agrediu: não coloque o nome de Jesus no meio disso que você acabou de falar para essas pessoas. Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Nós temos inúmeros exemplos no livro de Jó sobre esta abordagem. Agora, vejam isto no Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 9. Abra a sua Bíblia comigo. A palavra de Deus diz o seguinte: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Será que ele ou os pais dele? Você imagina perguntar para alguém
Escute, você nasceu com um problema? Será que lá na vida uterina, enquanto você era um zigoto, você era um feto, você blasfemou contra Deus? Ou será que foram os seus pais e Deus está visitando a maldade dos seus pais em você, deixando você cego desde o dia em que você nasceu? Olha a resposta do Senhor Jesus. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Está aí. Ao perguntar, vocês acham que estes galileus eram mais pecadores do que outros galileus? Jesus está tentando remover dos escombros essa teologia humana, essa teologia de causa e efeito, essa teologia simplista, que julga e acusa os outros por causa de tragédias que ocorrem nas suas próprias vidas. E olhem aqui, de maneira nenhuma Jesus Cristo nega a verdade bíblica de que o juízo de Deus acompanha a vida daqueles que são rebeldes e desobedientes. Vocês lembram desde o início das Escrituras, a palavra de Deus dizendo ao casal: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O juízo de Deus é certo, o juízo de Deus cai sobre a humanidade pecadora. Entretanto, a Bíblia apresenta um quadro bem maior, em que você não pode construir uma teologia apenas com um versículo, apenas com um caso isolado. A Bíblia apresenta uma grande narrativa, uma grande história, em que a mensagem de Deus diz que a misericórdia de Deus sempre triunfa sobre o juízo, e que muitas vezes Deus suportou a ingratidão, o pecado, a rebeldia do seu povo e não trouxe ao seu povo a justiça que ele merecia. Um teólogo inglês dos puritanos, um homem de Deus, dizia que o juízo é algo estranho a Deus. O coração de Deus é amor, é misericórdia, é graça, é bondade. E quando Deus executa o juízo, é algo estranho à sua natureza. Um dos livros mais sensacionais que eu li. Como que é o nome, Pedro? Danny Ortlund lá. Manso e humilde. Manso e humilde. O coração, o título do livro, de Deus para quem sofre e para quem peca. Manso e humilde. E ele, um dos capítulos, ele cita esse homem que disse: Deus julga, Deus executa o juízo, mas isso é algo estranho à sua natureza, porque nas entranhas de Deus, bondade, graça, amor, misericórdia, perdão, afeto. Vocês pensam que o que aconteceu com esses galileus é porque eles eram mais pecadores do que vocês? Agora Jesus vai dar a resposta da pergunta retórica que ele fez. Olha o que ele diz. Versículo de número 3. Digo a vocês que não eram. Repito, ele não nega a verdade bíblica de que pecados podem levar a consequências de julgamento.
Jesus vai contra a teoria humana de que as vítimas de tragédias são mais pecadoras do que os outros que foram poupados. É pouco sábio e pouco, é uma atitude que não é muito cristã, julgar as pessoas por causa das tragédias que aconteceram nas suas vidas. Por isso que eu digo para vocês, pouco sábio, pouco cristão, pouco conhecimento das Escrituras. Abre a Bíblia de vocês em Eclesiastes capítulo 9. Versículo 1 e 2. E o 3 também. Tenham refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão. 2 pontos. Os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, ninguém sabe. Como é que fica essa teoria? Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio. Com o bom e com o mal. Com o puro e com o impuro. Com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece. Com o bom e com o pecador. Tanto com o que faz juramentos, com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Versículo de número 11. Vi ainda debaixo do sol, esta expressão de Eclesiastes, debaixo do sol, debaixo deste mundo, neste mundo fraturado, deste mundo marcado pelo pecado. Se não fosse o pecado, não haveria sofrimento no mundo. Vi ainda debaixo do sol, que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida. Não dá para ser simplista. O mais rápido vai ganhar a corrida, não. Que os mais fortes nem sempre vencem a batalha. Que os mais sábios nem sempre têm pão. Que os prudentes nem sempre têm riqueza. Que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Pois ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira, e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. E aí? Nós vivemos nesse mundo debaixo do sol, que é caracterizado pelo pecado, é fraturado, é caído, e as eventualidades da vida não são vividas da mesma forma pelos ímpios e pelos justos. A Bíblia diz que o sol brilha sobre justos e sobre injustos, a chuva cai sobre os bons e sobre os ruins. E agora, Jesus fará a aplicação. Fez a pergunta, falou a resposta, e agora ele vai nos ensinar essa mensagem. Olha o que ele diz no versículo 3, e ele repete no versículo 5. Digo a vocês que eles não eram. Se, porém, não se arrependerem,
todos vocês também perecerão. Verso 5. Digo a vocês que os habitantes de Jerusalém não eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. E aqui eu vou dar um parêntese. Essa torre de Siloé ficava perto do tanque de Betesda. Vocês se lembram do tanque de Betesda na Bíblia? Aquele lugar onde Jesus foi curar um paralítico e tinha um tanque profundo, onde havia uma crença de que um anjo passava de vez em quando ali, agitava as águas, e o primeiro que caísse naquela água era curado. Então ali se aglutinava muitos pobres, miseráveis, doentes, na expectativa de serem curados. E diz que essa torre, construída em cima do muro, um dia caiu justamente no tanque de Betesda, onde já havia pessoas miseráveis ali. Matou 18. E aí Jesus diz: vocês pensam que aqueles 18 que morreram eram mais pecadores do que todos os outros habitantes de Jerusalém que escaparam da tragédia? Não, não eram. Mas o que vocês precisam aprender disto? Se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Uau! Sempre que acontecem tragédias, nós ficamos em busca de explicações do porquê. Olhamos para fora e acreditamos que os que experimentaram, de alguma forma caíram sob o juízo de Deus. Nós olhamos para cima e dizemos: Senhor, onde o Senhor está? Que o Senhor não fez nada para poupar. De acordo com o Senhor Jesus, todas as vezes que isso acontecer, você deve olhar para dentro de você. Para dentro de você. A tragédia serve de espelho para que a gente possa olhar para dentro de nós. Não olhar para os outros, mas para dentro de nós. Por que que eu estou vivo? Por que que eu fui poupado? Por que que isto não aconteceu comigo até hoje? Por que que eu há 40, 50 anos viajo de carro e nunca sofri um acidente? Por que que eu até hoje não fiquei desempregado? Por que que até hoje eu não precisei pedir dinheiro emprestado para os outros? Por que que eu não estive na fila para pegar cesta básica de alguém? Por que que eu tenho uma casa para dormir? Por que que eu tenho um carro para me locomover? Por que que os meus filhos têm roupas? Por que que eu estou em pé? Por que que eu tenho todos os sentidos em funcionamento? Por que que eu respiro? Por que que eu canto? Por que que eu choro? Por que que eu sinto o cheiro dos alimentos? Por que que eu posso abraçar a minha esposa e os meus filhos? Por quê? No auditório de Jesus Cristo, enquanto Jesus falava estas verdades eternas, acabando com os escombros imundos das teologias humanas que tentam explicar o sofrimento. Cada pessoa naquele auditório deveria olhar para si e dizer: será que realmente eu me arrependi de verdade dos meus pecados?
Será que Deus operou na minha vida a obra de me trazer do império das trevas e me colocar no reino do seu Filho em amor? Será que eu me converti para Deus, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses? O que é uma conversão? É você abandonar os seus ídolos, converter-se a Deus, ser santo em toda a sua maneira de viver e ter uma nova esperança em relação ao futuro, que é a volta de Jesus. Será que a minha vida hoje é vivida para a glória de Deus? Será que eu sirvo a Deus de modo exclusivo? Será que eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Será que eu anseio por todas as coisas que o nome de Deus seja santificado? Será que eu busco o reino dele? Será que eu oro pedindo o pão de hoje e não fico ansioso em relação ao pão de amanhã? Será que no meu coração há disposição de perdoar, assim como eu fui perdoado? Será que eu oro contra as tentações? Será que eu me importo com as almas perdidas que estão indo para o inferno? Será que o meu dinheiro é para a glória de Deus? Será que eu amo a igreja de Jesus Cristo acima de todas as coisas? É isto que Jesus esperava do seu auditório. Se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Não há choque algum entre a doutrina da soberana graça de Deus para salvar pecadores e a responsabilidade humana. Nenhum salvo entrará no céu porque foram predestinados, mas que não se arrependeram aqui. Eu pergunto para você nesta manhã, você já se arrependeu hoje? A verdade, você já se arrependeu dos seus pecados? O que é arrependimento? É uma mudança de mente, em que a sua mente é transformada, e você passa a amar o que Deus ama, e odiar o que Deus odeia. Diante disto, três conselhos para vocês nesta manhã. Em primeiro lugar, não permita que o teu coração julgue ninguém diante da dor e do sofrimento, das tragédias, das provações que eles estão enfrentando. Isso é tentador demais. Não permita. Fulano, ciclano, este ou aquele, ou aqueles lá. Jesus pegou eles. Deixa eu contar uma coisa para vocês, queridos. Eu sou continuista. Eu não creio até hoje que os dons de Deus ficaram lá restrito com os apóstolos. Inclusive o dom de profecia. Porém, entretanto, todavia, há muitos critérios bíblicos para se avaliar se uma profecia é de Deus ou não. Muitos. E nós devemos julgá-las. É mandamento bíblico fazê-lo. E deixa eu só dizer uma coisa para vocês rapidamente. Por que nós somos evangélicos? Por que nós somos cristãos evangélicos, protestantes e de tradição reformada, igreja presbiteriana? Porque nós colocamos a Bíblia acima de tudo. Amém? Mas alguém profetizou isso e aquilo.
Não a profecia julga a Bíblia. A Bíblia julga a profecia. E entre a profecia de alguém, hoje, que não há mais apóstolos. Porque o que significa um apóstolo? Alguém que foi enviado por Jesus Cristo com a mesma autoridade do Senhor Jesus. Quer dizer, aquilo que o Paulo falava para as igrejas de Roma, de Corinto, de Éfeso, de Filipos, tinha a mesma autoridade se fosse o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos apóstolos hoje assim. Que o que eles vão falar está no mesmo patamar da Bíblia. Portanto, entre a Bíblia e a profecia está aqui, a Bíblia está aqui. Amém? Não julgue. Segundo conselho, queridos. Não tire conclusões precipitadas acerca do teu próprio sofrimento. Eu vou repetir. Não tire conclusões precipitadas acerca do teu próprio sofrimento. Porque se você tem uma teologia que diz que aquilo que acontece, as tragédias, os sofrimentos dos homens, é por causa dos pecados deles específicos, porque eles fizeram isso no verão de 82, e por isso eles estão pagando hoje, quando a dor atingir você, você vai falar isso para você também. E Satanás vai amar entender que você pensa assim, porque ele vai dizer para você, tá vendo? Você não é filho de Deus, coisa nenhuma. Porque se você fosse, ele não deixaria você no deserto com fome. Não, você não é filho de Deus. Ele vai te atormentar. Não tire conclusões precipitadas quando você enfrentar o teu próprio sofrimento. Você é filho de Deus, filha de Deus. Ele te ama. Ele prova os que são seus, ele disciplina os que são seus, não para punir, mas para aperfeiçoá-los à imagem do seu próprio Filho. Terceiro e último, diante das calamidades, alimente o seu coração de gratidão. Você foi poupado, eu também. Nós vamos dormir esta noite na nossa cama, num lençol cheiroso, do lado do teu cônjuge, os que são casados. Você vai poder abraçar os teus filhos hoje. Você vai almoçar hoje. Você vai jantar hoje. Que dádiva de Deus, queridos. Meu filho gosta muito de espalhar os brinquedos dele pela casa e de vez em quando a gente pisa num negócio e dói o pé e reclama. E é uma bagunça, e ele chega, a primeira coisa que ele faz é pega tudo, joga no chão. Esses dias eu vi ele nervosa. Eu imaginei as casas do Rio Grande do Sul. Graças a Deus que o meu filho pinta a parede do apartamento. Que ele joga as coisas no chão e a gente pega toda hora. Teve um dia que ele falou assim: não vou pegar, não estou cansado, pega você, papai.
Graças a Deus. Gratidão, irmãos. E por último, um espírito generoso. Ore por aquele povo. Essa semana eu falei com o pastor Flávio Zequete, que é o pastor da IPI em Caxias do Sul. Eu conheço ele há um bom tempo, um homem maduro. Eu liguei para ele e falei: Flávio, eu não quero saber como é que está o Rio Grande do Sul, porque eu já sei. Como é que você está? Ele desabou a chorar. Falou: Fábio, em outubro nós tivemos uma tragédia dessa aqui. Membros da minha igreja foram atingidos. Uma família inteira da minha igreja perdeu tudo. A igreja conseguiu ajudá-los a alugar uma casa, a comprar móveis para eles. Eles perderam tudo de novo. E agora outros parentes deles que moravam, eu esqueci o nome da cidade, estão desaparecidos. Ele me disse: de outubro para cá, eu desenvolvi uma taquicardia. E eu não estou bem. E ele disse: o desafio não vai ser agora. É quando essas águas baixarem. Um espírito generoso. Ore. E peça ao Senhor: Senhor, mostre para mim aonde eu tenho que me arrepender. Aonde? Se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado pelo Teu santo Evangelho, obrigado pela Tua verdade. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós Te damos graças. Pedimos perdão, Senhor, porque somos ingratos, somos pecadores, julgamos, condenamos. Nos ensine, Senhor, nos ensine a Tua verdade. É a minha oração, Senhor.